Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos novamente, um novo capítulo, um novo vídeo e dando continuidade àquela bela obra que nós já iniciamos. Você que nos acompanha sabe que estamos falando da obra que se chama Cartas e Crônicas. É uma obra do espírito Irmão X, ou também conhecido como Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já iniciamos essa obra há dois programas atrás. Já fizemos a introdução, o capítulo 1º, 2º, 3º e hoje estaremos no 4º capítulo. O espírito Humberto de Campos sempre traz para a gente histórias novas, histórias interessantes e nós sempre aprendemos muito com os seus ensinamentos. Então pegue seu livro, o meu já está aqui, olha. Pegue seu livro, baixe um PDF, se você não tem, é muito fácil de encontrar e muito gostoso também para estudarmos e comentarmos. Hoje nós então daremos continuidade. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É realmente uma festa quando a doutrina espírita nos permite aprender juntos justamente coisas que são bastante às vezes esquecidas, são coisas que a gente não tem tempo para pensar, porque a gente tem que ter tempo para ganhar dinheiro, para pagar o aluguel, para pagar o remédio, para pagar a prestação da compra, do shopping, da roupa, tudo isso a gente tem tempo. Mas às vezes nós esquecemos que todas estas coisas, o seu aluguel, o seu automóvel, o corpo físico e as outras coisas que a gente faz contas para pagar, estas contas não eternizarão nenhuma destas coisas. Nós vamos perder tudo isso, vai chegar um momento em que vamos ser despejados, não da casa, mas seremos despejados da vida. Nós vamos perder inclusive o nosso próprio nome, a nossa identidade, como indivíduo que é reconhecido na Terra por um número de CPF. Nós estaremos apenas com as coisas que nós fizemos em nosso espírito. E aqui nós vamos ter muitos ensinamentos diretamente direcionados para o espírito, endereçados para a nossa renovação. E como nós já dissemos no programa anterior, este livro se chama Cartas e Crônicas. Nas crônicas nós vemos determinadas construções literárias com a finalidade de fazer o leitor pensar sobre as temáticas que elas tratam. E nas cartas? Cartas? O que é uma carta? Carta. Carta é aquilo que você envia para uma pessoa. Antigamente era mais comum, porque não havia as redes sociais, não havia esse negócio de WhatsApp ou outros métodos de você entrar em contato. Hoje as cartas são dessas virtuais que você mal escreve ou um e-mail, mas antigamente era a carta, você tinha que pôr no papel, depois colocar no envelope, colocar selo, levar no correio. Então, carta é uma mensagem endereçada, tem um remetente e tem um destinatário. No envelope, você lembra? De um lado, o lado principal, você escrevia para quem você está mandando a carta, o destinatário. E no verso, você punha quem está mandando, que era você, o remetente, aquele que remete. Então, agora, o capítulo 4 vai, diferentemente dos capítulos anteriores, que eram mais crônicas, ele vai endereçar uma carta. É uma carta, por isso que o livro tem esse nome, Cartas e Crônicas. E estará se dirigindo a determinadas indagações feitas por pessoas que talvez fossem do círculo mais próximo do médium Francisco Cândido Xavier e que desferissem determinadas perguntas sobre a morte, sobre o que acontece com o espírito. Então, de vez em quando, o espírito Irmão X, Humberto de Campos, usava essas conversações ou essas indagações como se fossem solicitações de informação para escrever cartas elucidativas a esse respeito. Por isso, o capítulo que hoje vamos tratar é, na verdade, aquele que se enquadra dentro da parte do título do livro, que é carta. É uma carta. Tem um destinatário que ele não identifica e ele está remetendo. Daí, nós podemos já começar a perceber que a maneira de se expressar de Humberto de Campos neste capítulo 4 é diferente
dos modos anteriores, dos capítulos anteriores, não é, Solange? Exatamente. Aqui ele não vai contar uma história ou nos trazer um apólogo em que as árvores falam, os animais comentam, etc. e tal. É um pouco diferente. Nós estaremos agora com uma carta de Humberto de Campos para todos nós. Vamos em frente então, acompanhe conosco. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta, espantado, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Oh, então alguém foi ou alguém emitiu mentalmente uma solicitação. Ai, esse negócio de morrer e continuar vivo me dá um nó na cabeça. Como é que a gente pode treinar para a gente passar por isso? Enquanto a gente não passa, enquanto não chegou a nossa hora. Você então está endereçando a carta àqueles que têm essa dúvida. Você que está preocupado com a sobrevivência além do túmulo. Eu pensei que aquela dívida tinha ficado esquecida. Eu pensei que aquela mentira que eu contei não fosse ser descoberta. E agora que a gente continua vivendo, meu Deus do céu, como é que será que eu tenho que me conduzir? E é a pergunta que ele lança logo no começo. Você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte, o que vem depois. Como a gente treina para encarar isso sem ser assim muito chocante? Vamos então ver o comentário e os ensinamentos e muito interessantes que servem como um roteiro para todos nós pensarmos a respeito do quanto estamos vivos, como agir. Vamos lá. Pois bem, a indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Todos nós vamos passar por ela, mas não é muito fácil você falar para as pessoas como se prepararem. Não é muito fácil. Ele vai explicar logo abaixo por quê. Veja só o que ele diz. Os turistas que vêm da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência. Ou seja, eles dizem com clareza o que os futuros viajantes para esses lugares vão encontrar. Por quê? Porque não lhes faltam termos análogos para descrever aquilo que eles querem dizer. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. Nós vimos que quem vem da Ásia, da África, tem como comparar, falar pra gente, não é? Lá vocês vão encontrar, a natureza é assim, os animais assado, a sociedade ela é constituída de determinada forma. Então nós temos na nossa mente formas de comparação. Mas aqui dizem os espíritos, mas nós, desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. Eles estão numa outra dimensão, é um pouco diferente. E aquilo que poderia lhes ajudar, que seria aquela maneira de tratar da coisa metafísica, da coisa do outro lado, pelas religiões, não ajuda muito. Ele vai explicar agora. Vamos voltar ao texto. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos referentes à vida da matéria. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece presa, jungida, unida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundidade da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista, sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Então, quem está perguntando sobre isso, não está perguntando a um teólogo, alguém que foi preparado para visões filosóficas transcendentes, mas foi endereçada a Humberto de Campos, que é o quê? É um esgrimista da palavra, é um pensador, um literato, né? É um repórter. Então, naturalmente, ele não é a autoridade maior para aprofundar com grande certeza aqueles temas de uma forma muito mais, tecnicamente falando, propícia. Mas ele não vai deixar de fazer.
Ele vai continuar explicando. Vamos ver. Pode acreditar que, não obstante eu me achar aqui de novo há quase 20 anos de contado, já faz quase 20 anos que eu morri, eu ainda me sinto no assombro de um chavante, de um índio chavante, que de repente fosse trazido da selva de Mato Grosso para alguma das nossas universidades, com a obrigação de me filiar de imediato aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. É um índio, ele está se sentindo assim no plano espiritual, né? Faz 20 anos que eu estou aqui e eu ainda estou no uga. Mas ele está sendo bem modesto, também, né? Humberto também não é assim. Ele está dizendo que tem muita coisa que ele não sabe ainda, mesmo estando lá há 20 anos, não é? Em razão disso, não posso me reportar senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Ou seja, eu me sentindo aquele índio, eu só posso falar daquilo, não é, que eu tenho visto, do meu ponto de vista, ainda meio primitivo, não é? E agora que me encontro no que ele diz, nessa coroa da civilização. E ainda assim você observa o seguinte, ele vai falar das coisas que aconteceram com ele, coisas que ele pôde constatar pessoalmente, circunstâncias que foram favoráveis ou desfavoráveis, e que ele pôde também analisar junto de outros que estão ali com ele para retratar isso da sua fala. Então agora, daqui para frente, depois de ele ter feito este parêntese introdutório, ele vai começar a explicar, dando resposta à pergunta de como se preparar para as surpresas da morte enquanto a gente está aqui. Ele começa dizendo o seguinte, olha, preliminarmente, em primeiro lugar, eu admito que a gente deva se referir aos nossos antigos maus hábitos. Nós temos maus hábitos. E a cristalização destes maus hábitos é uma praga deste lado, uma praga tiranizante. Então, primeira coisa, vamos pensar nos nossos maus hábitos. Porque se você se vicia neles, para chegar do lado de lá sem eles vai ser muito difícil e você vai pagar muito mico, porque você vai continuar agindo daquela mesma forma que antes. E aí? E aí você vai passar mal, vai passar vergonha, vai enfrentar situações bastante constrangedoras. Ele vai continuar explicando, vamos ver na sequência. Esse termo, inclusive, praga tiranizante, anote aí, porque isso tem que ficar na nossa mente mesmo, para a gente ver como que esses maus hábitos, eles agem, eles nos destroem, nos corroem meio que por dentro. E quando nós deixamos o corpo físico, tudo isso vai ficar exposto do lado de lá. Então essa praga tiranizante, que são esses maus hábitos, nós já podemos começar a combater essas ervas daninhas aqui, encarnadas. Mas ele não é só um teórico, ele vai começar a explicar que pragas são estas. Vamos lá. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição, da grande passagem da vida física para a vida espiritual. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos colocam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Então você já vê, é um hábito que se você se cristalizar nele, do outro lado você vai ter dificuldades de enfrentar uma situação em que não existe mais o lombo do porco, a linguicinha, né, o filé mignon, o estrogonofe, e essas coisas ficam impregnadas em você. Mas estes hábitos não são criminosos, ele não está combatendo as pessoas que comem carne. Naturalmente, ele está dizendo, diminua a dependência, para que você não tenha os reflexos nocivos deste consumo exagerado, refletindo-se no seu perispírito. Porém, ele não está dizendo que só vai para o céu quem não comer carne. Não façam essa leitura, né? Veganos, vegetarianos, não façam a leitura
que condena aqueles que ainda precisam se alimentar da carne para terem saúde, porque também isto é da natureza humana. Está lá no livro dos Espíritos. No padrão em que nós estamos, a carne nutre a carne. De outra maneira, o corpo enfraquece e a pessoa deixa de cumprir as suas tarefas comprometidas antes da encarnação para serem cumpridas. Agora, naturalmente, ele aconselha, comece a se livrar da dependência, de você ficar viciado nisto. O que mais, Solange? Os excitantes, ou seja, as bebidas, aquelas coisas que excitam, largamente ingeridos, não é? Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático, ou pela nossa cachaça brasileira, ou pela nossa cervejinha, a nossa caipirinha e outros também tipos de excitantes que acabam por nos prejudicar. Outra dependência, uma dependência química que se transfere para o perispírito, fazendo com que você perca o controle de você mesmo. Então você vê que isto vai escravizando a vontade, e são manifestações da vontade que ficam viciadas, para trocar o que é o correto ou o mais saudável por aquilo que é gostoso, por aquilo que é excitante. Vamos pegar um tira-gosto. Não, ele não está condenando quem de vez em quando toma um copo de vinho. Ele não está condenando quem de vez em quando vai à praia e pede uma caipirinha e toma. Mas ele está falando daqueles que fazem uso disto como uma coisa normal e comum e corrente, constantemente. Isso, os excessos. As dependências. Você é capaz de passar uma semana inteira sem tomar uma gota de álcool? Você não está dependendo do álcool. Mas se em uma semana você tiver que beber alguma coisa de álcool e você vai procurar e põe na geladeira e quer tomar uma geladinha, você já está se colocando numa situação de uma ligação que, se você não tiver, você fica incomodado. Isso significa já uma dependência psicológica, uma dependência psicoquímica, porque o álcool vai estimular os nossos receptores em determinada esfera do pensamento. E isso pode produzir euforização, pode produzir uma libertação das nossas amarras, da nossa timidez. Tem gente que para se soltar precisa tomar uma cachaça, precisa se deixar levar por alguma coisa que o embriague ou liberte-o destes freios. Então, isto é ruim para o espírito, depois que o espírito deixa a matéria. Vamos continuar a ver quais são os conselhos do Espírito que quer que nós, antes de passarmos por esta aduana, possamos estar preparados para ela. Vamos ver? Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Todas estas são coisas que viciam o corpo, viciam a mente, que alteram o padrão químico do funcionamento do organismo, e o espírito começa a se amoldar a essas realidades, a esses estados alterados por estes processos. Seja o fumo, seja narcóticos, eles são nocivos para aquilo que você vai ser depois como espírito. E é muito grave a reação disso. Como ele disse aqui, eu vejo essas crises da pena, não é? A angústia dos desencarnados, amantes da nicotina. Por mais aflitivas, Solange, falando dos narcóticos, por mais aflitivas que lhe pareçam as crises do corpo físico, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos, que são essas drogas sedativas, elas se demoram largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Naturalmente, quando ele fala sobre isto, ele não está se referindo à utilização, por exemplo, da morfina como um anestésico. Muitas pessoas em estágios avançados do câncer sentem muitas dores. E a morfina, ela é uma forma de diminuição para que a pessoa suporte a dor. Mas ele está se referindo a estes opiáceos, a estes tipos de substâncias que são utilizadas como relaxantes, como drogas.
Drogas no sentido de gente que está sadia, que quer ter uma viagem, uma alucinação produzida quimicamente. Isto altera o quimismo do cérebro e altera os caminhos da mente, do espírito, e ele vai acordar do outro lado sofrendo muito de sede, de inércia. Isso é muito grave para ele depois. Isso ele está se referindo ao que vem depois. Então, é um alerta para que todos estejamos atentos a esses hábitos. A gente está vendo que essas pessoas vão demorar, ele coloca aqui como um largo tempo, para que você consiga sair dessa cela escura. Então imagina o que é isso, esse aprisionamento do lado de lá. É como se você estivesse nessa cela escura, sentindo sede e sentindo essa inércia, essa vontade de não fazer nada, essa coisa que você vai ficar completamente largado no plano espiritual. E se você prestar atenção, na Terra nós temos o quê? Nós temos quase que um estímulo às pessoas usarem todas estas coisas. Fumar é normal, beber também é social, ele bebe socialmente, usar comida em exuberância, em abundância, é um prazer gustativo. Você já viu que a comida não foi mais uma coisa que você usa para abastecer o seu corpo, para nutrir a matéria. Ela se transformou num ritual prazeroso, gustativo, cheio de rapapés, de gente que serve, de gente que temperos diferentes. Então é um prazer bocal, um prazer gustativo, um prazer que o espírito vai nutrir e ele não está se abastecendo. Não, ele está apenas desfrutando como alguém que fuma um charuto, ou fuma um cigarro de palha, ou fuma um cigarro de papel. Ah, aquele sabor diferente. Um cachimbo com sabor de chocolate, quer dizer, uma fumaça com sabor de chocolate. Quer dizer, essas são maneiras de você viciar os centros neuronais, os centros nervosos e as recepções da sua mente em relação a estas coisas. Mas não são só estas coisas. Ele vai continuar explicando. Vamos adiante. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Essa é uma coisa muito interessante. Quando você lê o livro Nosso Lar, uma das primeiras experiências que André Luiz tem, e está relatado lá da metade para frente do livro, nós já fizemos essa leitura no nosso programa O Espírito da Letra, você vai ver um capítulo em que ele é levado pela enfermeira Narcisa a conhecer as dependências daquela área onde ele vai trabalhar como ajudante, de faxineiro, lá nas câmaras de retificação. Então ele relata que ele está passando por um corredor e existem duas portas, uma de cada lado, que dão acesso a 2 pavilhões. E ele então se endereça para uma dessas portas e Narcisa o contém. Diz, não André, você não pode entrar aí. Ué, por que Narcisa? Eu não estou conhecendo todas as dependências? Sim, meu filho, você está, mas aí você não pode entrar, porque aí estão os torturados do sexo. Aqueles que na Terra viveram experiências sexuais bastante profundas, intensas e às vezes deturpadas. E você se sentiria muito chocado com o que você iria ver aí dentro. Então, nós recomendamos que você não entre para que você não sofra este impacto enquanto você ainda não está preparado para ele. E então o André Luiz vai em frente e essa história fica assim, suspensa. Ele não volta a dizer o que acontece, mas ele insinua que, pela orientação da enfermeira Narcisa, o perispírito daqueles que estão ali está apresentando algo diferente e esquisito, que não se deve ter contato por enquanto, porque ele certamente teria que relatar isso e ele não iria fazê-lo, para não espantar os leitores. Então, eu li isso várias vezes e não tinha onde procurar informação. Mas um dia, em contato com uma pessoa que era muito próxima de Francisco Cândido Xavier, nós estávamos conversando e perguntei a ele, de forma privada, comentei essa passagem do livro Nosso Lar e disse, você que esteve sempre com o Chico, você certamente leu isto, você chegou a perguntar alguma vez para o Chico, de maneira assim particular,
Por que o André Luiz, o que ele não podia ter visto lá dentro para que ele não pudesse relatar isso aos leitores no livro? E ele disse para mim, eu perguntei sim, André, perguntei. E você pode me contar o que foi que o Chico te falou? Ele falou assim, olha, ele me disse o seguinte, o Chico disse que naqueles 2 pavilhões estão os espíritos que abusaram do sexo na Terra. De um lado estão os masculinos e de outro estão os femininos. E a fixação mental destas almas era tão grande na região da Terra em relação ao sexo, que o perispírito deles tornou-se o órgão sexual, assumiu a forma daquele órgão sexual, seja o masculino, seja o feminino, que tomava conta das suas preocupações, que era dominante em sua mente. E foi isso que impediu que ele pudesse contar para o leitor o que ele viu lá naquela época. Porque se já não é uma coisa muito legal de a gente falar no século XXI, imagina quando o livro foi lançado, nos idos do começo, do fim, né, da década de 30 do século passado. Então você vê, né, a tortura do sexo, e não se está falando aqui do sexo feito como uma coisa respeitável, uma coisa nobre entre pessoas que se amam, não. Mas está se colocando a tortura do sexo em todos os excessos das pessoas que eventualmente continuam com a mente fixada naquilo que eles dizem que é amor, mas na verdade não é. É apenas emoção carnal. E que por viciar a sua maneira de se expressar, acaba produzindo o inferno na mente, rotulado de amor. Quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. E a Humberto continua trazendo outros exemplos para a gente, outras situações em que nós podemos já nos preparar com relação a essa passagem que faremos. Porque ele diz o seguinte: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Você tem dinheiro, você tem recurso, você tem condições de ajudar as pessoas. Não adie o que você pode fazer com esses recursos. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem deste lado aqui junto de nós à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheques, ainda estão viciados, ainda estão com a mente escravizada àquelas rotinas do cartão de crédito, da ação na bolsa, das escrituras no cofre. E olha, eram importantes homens de negócio, faziam arrojados empreendimentos, investiam onde ninguém tinha coragem, eram tubarões, né, na economia. Então, se você tem recursos, aprenda a administrá-los. E aqui, olha, eu vou dizer a você uma coisa, se você quer alguma orientação a esse respeito específico, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo inteiro que fala sobre como administrar bem para aquilo que nós vamos encontrar depois da morte, os recursos que a vida eventualmente nos tenha concedido. Seja por um golpe de sorte, seja por uma ação laborativa, honesta. Você vai ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e lá você terá o tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade pagã que representava justamente a riqueza, o sucesso, o poder que a matéria oferece aos que a cultuam. E ele era uma religião. Tinha gente, e aliás, até hoje, tem gente que segue essas mesmas recomendações desse Deus pagão. E lá você vai encontrar inúmeras maneiras de você interpretar a riqueza e como você pode administrá-la. E a parte final do capítulo 16, você vai encontrar uma mensagem do Espírito Lacordaire. É uma mensagem longa, mas ela tem diversos aspectos muito instrutivos que vão dar a cada pessoa a devida avaliação a respeito da importância de você administrar algo que não te pertença
por mais honesto que tenha sido o trabalho que conquistou a riqueza, mas que é uma concessão da divindade para que você administre bem, mas do que você terá que prestar contas. Então, esses homens de negócio, que aqui Humberto de Campos está dizendo, se você tem recursos, haja com sabedoria, haja como quem tem responsabilidade e quem vai precisar prestar contas. Porque por mais que você diga, é meu dinheiro, fui eu que ganhei trabalhando, você não pode se esquecer que quem concedeu isso a você foi quem permitiu que você existisse e desfrutasse desta oportunidade nesta vida para ver como é que você lidaria com a abundância. Porque se você for apenas... A pior forma de você administrar o seu dinheiro é fazê-lo uso dele apenas em seu benefício, em benefício dos teus. É achar que você pode tudo o que você tem vontade de fazer e que você não precisará prestar contas a ninguém, além do imposto de renda. Não, essa é a pior forma. Porque quando você desencarnar, você terá que fazer aquilo que a parábola dos talentos nos ensina. O Senhor saiu, foi viajar e chamou seus servidores e deu a eles, segundo suas capacidades, ao primeiro 5 moedas, ao segundo 2 moedas e ao terceiro 1 só. E ele disse, trabalhem com isso, que quando eu voltar vocês terão que prestar contas. Os que tinham mais moedas foram lá, saíram, foram trabalhar, investiram e duplicaram a quantidade. Mas o outro enterrou a moeda com medo de perder, não fez nada. E você sabe qual foi o resultado. Chega o dia que o Senhor volta e pede contas. E para os 2 que multiplicaram, ele os elogia e ele dá a ele a mesma destinação. Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Entrai no gozo, na alegria, na satisfação do vosso Senhor. Mas ao outro que ficou com ele, só para ele, escondeu o dinheiro, não fez nada, servidor mau e preguiçoso, você deveria pelo menos ter colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros para que eles me devolvessem com juros o que me pertence. Retire-se o dinheiro que ele possui e entregue-se ao que tem 10 moedas, porque mais se dará àquele que mais possui. E depois de atarem as mãos e pés do servidor preguiçoso e infiel, ele foi atirado nas trevas exteriores. Ah, interessante esse tema. Mas isso é para outro programa. Então você percebe que o dinheiro acaba sendo uma coisa que a maior parte das pessoas pensa que não tem que dar satisfação a ninguém. Mas que os espíritos dizem que se você estiver apegado, você vai sofrer muito do outro lado. Porque do outro lado não tem ninguém com caderneta de poupança, investimento em CDI, CDB, não tem nada disso do outro lado. Quanto você ganha, quantas escrituras tinha, ou o que foi que você fez com aquilo que Deus deixou você ter? Essa vai ser a pergunta. E até que ponto você realmente é desapegado? Porque não adianta nada, você vai doar uma semana antes de você desencarnar porque você está com uma doença grave. Então aí você sabe que não tem mais jeito mesmo, você vai ter que entregar o que você tem para alguém. Mas será que aí você já está desapegado? Você já treinou esse desapego? E com certeza não. Quando nós não treinamos esse desapego, que o André falou agora há pouco, nós seremos pegos de surpresa. E é por isso que nós vemos homens que concretizavam grandes negócios, homens donos de um patrimônio grandioso, do lado de lá não serão mais do que crianças. Crianças desesperadas, sem saber como lidar com as coisas, porque não tem mais o talão de cheque para pagar, para adquirir, para comprar, e o que vai valer é realmente a vibração de cada um deles. E eu acho que isso deve ser algo muito difícil para quem não treinou esse desapego. Eu acho que essa é uma das mensagens principais desse parágrafo. Em outro livro, Solange, do Humberto de Campos, que eu não me recordo exatamente qual é o título, mas eu sei que é dele, existe uma história em que o título é Dar e Deixar. Isso. Dar e deixar, a diferença entre dar e deixar. Exatamente. Procure por esse título,
no seu buscador predileto, Dar e Deixar, Humberto de Campos, você vai ter a crônica. Muito interessante e instrutiva dentro desse aspecto. Tem muito a ver com isso. Mas o que mais? Estamos chegando no final e nós temos ainda alguns parágrafos para continuar. Esse próximo item tem muito a ver com o anterior também, porque em família, observe cautela com testamentos. Então a gente tem que estar com muita atenção para quem nós vamos deixar as coisas ou não incluí-los nos nossos testamentos, aquilo que nós vamos realmente, de que maneira nós vamos distribuir essas situações, esses bens. Porque nós vemos, inclusive, muitas pessoas, isso era muito mais comum antigamente, em que os avós, ao desencarnarem, antes de desencarnar, faziam seus testamentos com aquelas cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, e assim os seus filhos não tinham acesso, ou eles poderiam ficar com os bens, usufruir dos bens, mas não podiam vender, não podiam negociar, e esses bens passariam então, ao invés de irem direto aos filhos, eles iriam direto aos netos. Então, é toda uma situação que, de repente, essas pessoas criam. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou deixar para você uma casa, porque eu quero que você tenha onde morar, você é uma pessoa que me ajudou muito, eu sou muito grato, vou deixar para você uma casa. Isso fica numa conversa, na conversa, de repente a pessoa tem um ataque e ela morre. E aí aquela pessoa que ela disse tanto que ela iria ajudar, fica a ver navios. Não tem nada a garantir-lhe o que realmente a pessoa prometeu que iria fazer. Então, aqui vem o texto interessante que você deve pensar. Na questão da família, observe com cautela aquilo que nós chamamos aqui de testamentos. Por quê? Porque existem doenças fulminatórias que chegam assim de repente. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Vão levar você, ou o seu nome, o seu espólio, a ser ajuizado, a ser amaldiçoado em disputas entre os herdeiros. Por quê? Porque você poderia ter deixado as coisas bem organizadas, mas não deixou. Deixou as coisas assim soltas. E depois, aquelas pessoas que poderiam ter algum direito ficam lutando entre aqueles que agora sou herdeiro e lutando para pedir um quinhão, que eventualmente todo mundo sabia que ele tinha direito, mas que o testador não deixou a parte reservada corretamente. Não, depois eu faço isso, depois eu vejo, depois eu faço e nunca faz. De repente morre e não fez. E aí vai sofrer do lado de lá o arrependimento de não ter honrado a promessa que havia deixado de boca na prática, com os documentos firmados, não é? Sobretudo, Solange, o que ele vai dizer? Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos, ou seja, a sua família de sangue, não se apegue muito. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Você não é dono deles. Você deve amar sua esposa, seu marido, seus filhos, mas amá-lo como alguém que sabe que está convivendo, mas não está dominando. Você vai deixar orientações, vai deixar conselhos, vai deixar exemplos, mas eles muitas vezes vão ser esquecidos. Eles não serão seguidos e por mais que digam da sua memória, uma memória respeitável, muitas vezes eles vão ser o que eles são mesmo. E você não tem como mudar isso. Então, para você não sofrer muito do outro lado, não se apegue demasiadamente como dono, como aquele que possui as pessoas. Respeite em cada um o direito de ele ser como ele deseja ser. E você não terá que passar por muitas vergonhas no plano espiritual, como aliás o próprio André Luiz conta lá no final do livro Nosso Lar, que você deveria ler para entender o que aconteceu com ele. Mas continua o parágrafo dizendo, Solange:
Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados, alguns parentes lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa irão intimá-lo a descer aos infernos, receando a sua volta inoportuna. Ou seja, sai pra lá! Não volta não! Vai pra lá, A gente já Satanás. dividiu o carro, a gente já dividiu o dinheiro, não vem aqui agora não dizer o que a gente devia ter feito. Fica aí no reino dos mortos, não vem atazanar os vivos não, Isso que agora mesmo. já nos livramos de você. Ninguém vai querer muito você por perto. Ainda mais depois de terem feito tudo que tiveram vontade de fazer, não é mesmo? E agora estamos indo para o final. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Não apenas alise banco de igreja, seja cristão. Não apenas dê o dízimo, faça caridade com os que estão do seu lado. Não apenas receba espírito, aplique passe, faça palestra. Viva o cristianismo na simplicidade daqueles que estão com as pessoas, sendo médium da bondade, não médium dos espíritos. E assim você estará fazendo a coerência daquilo que você acredita valer na sua vida. Porque de verdade, se você chega do outro lado como um indivíduo que falava, mas não fazia, você vai ter muita dificuldade de se equilibrar nesse mundo da verdade que você dizia conhecer, mas que não praticou. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Ou seja, não é? Nós temos que compreender as pessoas porque elas também nos toleram muitas vezes. E por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se pelo leal cumprimento dos seus deveres. Quanto ao mais, não se canse, nem pergunte em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora eu não lhe posso dizer. Você vai saber disso pessoalmente. Isso. Não é? Você vai poder, com o seu próprio espírito, descobrir aquilo que eu não pude te contar. Então veja só quantas coisas. Nossos companheiros aqui dos bastidores nos informam que Dar e Deixar está no livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, que é um outro livro muito legal que você pode procurar. Mas vai lá, acho que é o capítulo 10 do livro Contos e Apólogos, mas se chama Dar e Deixar. Vai lá e procure isto. Bem, Solange... Eu marquei aqui, eu tenho anotado na minha colinha, tem pelo menos uns 10 itens que Humberto de Campos traz para a gente pensar sobre esses assuntos, porque é muito verdadeiro isso que a gente, essas notícias que ele traz, não é? Essas questões de desapego familiar, desapego dos nossos vícios, esses entraves todos que nós realmente levamos conosco quando nós deixamos o corpo físico. Então, pelo menos 10 itens tem aí para a gente pensar. Aproveite essa semana, releia, dê uma olhada de novo nessa história, nessa carta, na verdade, que Humberto nos traz. E lembrando que o trabalho no bem é sempre o melhor remédio para qualquer tipo de problemas, de dúvidas, de incertezas, de depressões. Trabalhe no bem e no final, quando você partir, você vai ter aí já na sua bagagem algo para apresentar do lado de lá. Você não pensou só no seu, só na sua vida, você fez algo demais, algo de bom, não é? Que pôde levar a muitas outras pessoas. Você vai descobrir sozinho. O capítulo Dar e Deixar é o capítulo 27. 27. Eles estão falando aqui para mim. Vocês estão de novo 27. Nisso? Você vai lá no Contos e Apólogos, capítulo 27. É o capítulo Dar e Deixar, que tem a ver muito com esse aqui. E você aproveite, vai lendo.
Porque é melhor a gente ler antes de partir do que chegar lá e falar assim, eu assisti o André falando para eu ler o capítulo 27 e eu não li. E agora eu tô me danando aqui porque eu não aprendi em tempo. Quem sabe a gente ainda traz para vocês esse capítulo, né? Isso aí. Que é muito legal. Obrigado, gente. Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau. Até lá.